vai? Tudo bem com vocês? Muito obrigada pela companhia. Sejam todos bem-vindos. Vamos refletir hoje sobre uma história muito interessante. Conta a história que um rei muito poderoso tinha 4 esposas. Esse rei presenteava todas as esposas, passeava com todas elas e um certo dia ele adoeceu. Chamou a 4ª esposa, para a qual ele dava muito ouro, muita prata, roupas caríssimas e fez o convite. Olha, você sabe o quanto eu a amo, o quanto eu cuido de você? Estou morrendo e gostaria de saber se você iria comigo, se você morreria comigo. Ela olhou para o rei, pensativa, disse: não posso. Tenho tantos presentes bons que você me deu ao longo da nossa vida, tenho tantas roupas caras, tenho tanto ainda que desfrutar de tudo isso, eu sinto muito, mas eu não posso ir com você. Saiu do quarto, ele chamou a 3ª esposa, fez o mesmo convite. A 3ª esposa disse para ele, ela era a esposa mais linda das 4. E ela disse: durante todo o tempo que estamos juntos, você sempre disse que eu sou a mais bonita das 4. Não posso ir com você, tenho que desfrutar da minha beleza. Aliás, após a sua morte, penso até em me casar novamente. Me desculpe. Saiu do quarto também. Aí ele chamou a 2ª esposa, fez a mesma proposta, fez o convite para morrer com ele, por amor, e ela disse: sinto muito, mas eu também tenho amor por você o suficiente para ficar com você até seu último suspiro, preparar o seu funeral, acompanhá-lo até o sepultamento, farei tudo por você, mas tenho minha vida, não chegou minha hora, não posso ir com você. Antes que a 2ª esposa saísse do quarto, ele ouviu uma voz que disse: eu vou com você. Ele olhou, era a 1ª esposa, e ele olhou tão sem graça e disse para ela: nossa, eu nem a chamaria para fazer o convite, cuidei tão mal de você, te assisti de uma maneira tão desfalcada, você iria comigo? Ela respondeu: iria não, eu vou com você. Estive com você até aqui, vou com você até a sua morte. Moral da história: essas 4 esposas representam 4 situações que vivemos no nosso dia a dia. A 4ª esposa é o nosso corpo, cuidamos dele, o alimentamos, o hidratamos. Muitas vezes o nosso corpo é até venerado por questões de aparência, mas ele é perecível, ele vai ficar. Para dizer bem a verdade, é a primeira coisa que será afetada na hora da nossa morte. Em pouco tempo ele já estará gelado, em pouco tempo ele estará em más condições de ser apresentado e ele vai para debaixo da terra. O meu, de todos nós, o nosso corpo. A 2ª esposa representa os nossos bens materiais. Há uma luta tão grande, uma luta travada entre o ter, o querer, o avançar, o conquistar, o investir e um acúmulo até de muitas coisas, quando na verdade, na hora da morte, essas coisas todas ficarão. Apenas para nós mesmos será usado apenas a despesa de um funeral, só, nada mais que isso. Tanto é que ela até diz: sou tão bonita e quando você morrer, penso até em me casar novamente. Quando nós morremos, os nossos bens vão ficar para ser repartido entre pessoas, às vezes as nossas roupas serão doadas para pessoas que nem conhecemos, e quando não, os bens também trazem muitas confusões familiares após a morte de alguém que os possuía. A 2ª esposa é a família, são os familiares, são os amigos. Amamos, somos amados, queremos sempre estar juntos, mas na hora da nossa morte, o máximo que eles podem fazer por nós é de fato nos velar, nos acompanhar até o funeral e cada um volta para sua casa e vai viver a sua vida. A 1ª esposa é a nossa alma,
o nosso espírito, a nossa essência, os nossos sentimentos. São muitos sentimentos envolvidos numa única pessoa que seria a primeira esposa. Como estamos cuidando dessa parte da nossa vida? É importante que cuidemos do nosso corpo sem nos esquecermos da nossa alma. É importante que tenhamos bens para suprirem as nossas necessidades, mas não podemos nunca deixá-los ocupar o lugar da nossa alma, dar a eles a mesma importância que devemos dispensar à nossa alma. Os amigos e a família são todos importantes, dão sentido à nossa vida, trazem alegria para o nosso coração, trazem ânimo para os nossos encontros. Nos colocamos diante de Deus de maneira muito grata pela família, pelos amigos que temos. Há muitos amigos que se tornam verdadeiramente família. E a primeira esposa, que é a nossa alma, os nossos sentimentos, é onde temos a parte mais importante da nossa vida. De nada valeria termos um corpo bem cuidado, muitos bens, amigos e família tudo em volta, se não temos o melhor para oferecer, que é a essência do nosso coração. Na palavra de Deus diz que onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Vamos então tirar um tempinho da nossa vida para fazermos uma reflexão de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Vamos nos colocar diante de Deus de maneira que Ele possa, de fato, tratar de coisas da alma, a essência, o que vale a pena, o que vai ficar, onde guardamos os mais puros sentimentos. Gostaria de compartilhar um trechinho breve aqui na Palavra de Deus que está em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim: que o próprio Deus da paz conceda a vocês a plena santidade, que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados de modo irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E um outro pedacinho está em Mateus capítulo 6, versículo 19. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões assaltam e roubam. Ajuntem riquezas no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói e onde os ladrões não assaltam e não roubam. De fato, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, vamos pensar um pouquinho nesse cuidado, às vezes exagerado, que dispensamos a outros pontos que não são tão importantes, quanto esse ponto que é a referência da morada do amor de Deus dentro de cada um de nós. Nossa alma, o nosso espírito, a nossa essência. Fiquem com Deus, fiquem na paz, que Deus abençoe vocês e todos os seus familiares e se cuidem, sem esquecerem que o mais importante não é o que temos, não é o que conquistamos, é o que somos, e o que somos é que vamos levar.